Olá, pessoal! Prontos para mais uma aula de geografia? Eu me chamo Bruna e hoje nós vamos falar sobre pirâmides etárias. O que são as pirâmides etárias? São gráficos populacionais. São gráficos que mostram a distribuição da população por idade e por gênero. Aqui eu trouxe um exemplo de pirâmide etária para a gente conhecer os elementos que a compõem. Esses números abaixo da estrutura da pirâmide representam o total de habitantes em milhões de pessoas. Aqui a cor vermelha indica as mulheres, a cor azul indica a quantidade de homens e nós temos também a faixa de idade ou faixa etária, que muitas vezes se encontra no centro da pirâmide. Através dessa pirâmide, nós podemos conhecer a estrutura de uma população. Só que para conhecer a estrutura de uma população observando uma pirâmide etária, é necessário saber fazer a leitura dessa pirâmide. E vamos aprender agora. Uma pirâmide etária, ela é dividida em 3 partes. Essa primeira parte se chama base. Nela nós temos a população de idade entre 0 a 19 anos, que correspondem às crianças e jovens. A segunda parte chama-se corpo ou parte intermediária, onde nós temos a população de faixa etária de 20 a 59 anos, representando aí os adultos. Na terceira e última parte, nós temos a população de idosos e essa terceira parte se chama topo ou ápice. Bem, sabendo essa divisão e também sabendo qual é a faixa de idade que eu encontro em cada uma dessas partes, eu consigo então saber a respeito da estrutura da população. Só que uma pirâmide não mostra apenas isso, ela vai além. Através de uma pirâmide etária, sabendo fazer a leitura, a interpretação de uma pirâmide, eu também consigo analisar se o país que está sendo representado, por exemplo, é um país desenvolvido, rico, se é um país subdesenvolvido, pobre, ou um país em desenvolvimento. Por quê? Porque eu consigo analisar, conhecer outras características demográficas. Por exemplo, na base da pirâmide, eu também analiso a taxa de natalidade. Na parte intermediária da pirâmide, eu consigo analisar a taxa de mortalidade, eu consigo analisar a PA, a população economicamente ativa. No topo da pirâmide, eu consigo analisar a expectativa de vida. São conceitos demográficos que, ao analisarmos, diz muito sobre a estrutura da população e a estrutura, do lugar que está sendo representado. Como podemos observar nesse exemplo, nós temos uma base considerada larga. Nós temos um corpo que está se afunilando, se estreitando, e um topo muito mais estreito comparado às outras partes. Bem, essa base larga indica que há muitas crianças e jovens, mas não apenas isso, indica também que a taxa de natalidade é alta. Esse corpo mais afunilado indica uma menor quantidade de adultos, o que me leva a entender que a taxa de mortalidade é considerada elevada. Ao mesmo tempo que nascem muitas crianças, morrem também muitas pessoas. E se aqui eu tenho poucos adultos, eu também tenho pouca população ativa, poucas pessoas para trabalhar nas diversas atividades econômicas. Esse topo se apresenta bastante estreito, o que me indica uma baixa expectativa de vida. Essa estrutura desta pirâmide corresponde principalmente a países subdesenvolvidos, pois a taxa de natalidade é elevada, a taxa de mortalidade também é elevada e a expectativa de vida é baixa. Para ser uma pirâmide de um país desenvolvido, essa pirâmide ela precisa se encontrar de ponta cabeça, onde daí nós teremos características de um país mais rico. Nós
Vamos observar agora 3 pirâmides que correspondem ao Brasil. Essa primeira pirâmide mostra a estrutura da população brasileira em 2013. Essa é uma estimativa para 2040 e essa é uma estimativa para 2060. Vamos observar a mudança entre cada uma delas. Aqui, nessa de 2013, nós já conseguimos observar uma base um pouco mais estreita, mas comparado a países ricos, ainda é considerada larga. Isso significa o quê? Que faz pouco tempo que as taxas de natalidade no Brasil passaram a ser menor. E isso proporciona com que ainda exista uma grande quantidade de adultos no nosso país. Essa estimativa para 2040 já mostra uma taxa de natalidade menor, menos crianças e jovens. Nós temos uma quantidade considerável de adultos e uma expectativa de vida um pouco mais elevada, o que torna o topo um pouco mais largo. E para 2060, nós vimos uma maior mudança na base, um maior estreitamento, e o topo um pouco mais largo comparado a anos anteriores de 2040 e 2013. Então, a estrutura da população irá passar por mudanças, como nós podemos observar nessas estimativas. Espero ter contribuído e até mais!